A vocação religiosa é um chamado especial que algumas pessoas sentem para dedicar suas vidas a Deus e ao serviço da Igreja. Quando alguém sente esse chamado, está sendo convidado a viver de uma forma diferente, seguindo os ensinamentos de Jesus e ajudando os outros de maneira muito dedicada. Mas, você pode estar se perguntando, qual é a diferença entre vocação religiosa e vocação laical? É simples. A vocação religiosa é para aqueles que se sentem chamados a seguir uma vida de consagração total. Isso significa que essas pessoas fazem votos de pobreza, castidade e obediência e vivem em comunidade com outros religiosos. Eles se dedicam inteiramente ao serviço de Deus e dos outros, muitas vezes através de atividades como a educação, a assistência social e a oração. Por outro lado, a vocação laical é o chamado para viver a fé em situações mais comuns do dia a dia. Pessoas que têm uma vocação laical são chamadas a viver o cristianismo no meio do mundo, em suas profissões, nas suas famílias e na comunidade em geral. Eles não fazem votos religiosos, mas são igualmente importantes na igreja, vivendo a fé e sendo exemplos de amor e serviço no cotidiano. Agora, vamos detalhar alguns aspectos muito importantes da vida religiosa. Começando pela vida comunitária e espiritualidade. Quando alguém decide seguir a vida religiosa, ele entra em uma comunidade de irmãos e irmãs que compartilham o mesmo chamado. Isso significa viver junto com outros religiosos, em um ambiente onde a oração e o trabalho em equipe são essenciais. A vida comunitária é uma parte muito especial dessa vocação, pois proporciona apoio e amizade, além de fortalecer a fé através da convivência diária. A espiritualidade é o coração da vida religiosa. Os religiosos dedicam tempo para a oração, a meditação e o estudo das Escrituras. Esse tempo é fundamental para crescer na relação com Deus e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. A espiritualidade ajuda a manter a paz interior e a motivação para servir aos outros com amor e dedicação. Agora, vamos falar sobre os compromissos e votos que fazem parte da vida religiosa. Existem 3 votos principais que os religiosos fazem: pobreza, castidade e obediência. Cada um desses votos tem um propósito específico. Voto de pobreza. Isso significa viver sem posses pessoais e compartilhar tudo o que tem com a comunidade. A ideia é que os religiosos se concentrem em Deus e no serviço aos outros, sem se prender a bens materiais. Voto de castidade. Os religiosos se comprometem a viver uma vida de celibato, ou seja, não se casar. Esse voto permite que eles dediquem seu amor e energia totalmente a Deus e ao serviço da Igreja. Voto de obediência. Os religiosos prometem seguir a liderança e as regras da comunidade a que pertencem. Isso ajuda a manter a ordem e a harmonia dentro da vida comunitária, permitindo que todos trabalhem juntos em harmonia para cumprir a missão da Igreja. Esses votos são uma forma de viver uma vida mais focada em Deus e no serviço aos outros, ajudando os religiosos a manterem seu compromisso com sua vocação. Cada aspecto da vida religiosa é uma maneira de crescer na fé e contribuir para o bem da comunidade e da Igreja. Quando alguém decide seguir a vocação religiosa, passa por um processo de formação e preparação que é muito importante. Mas, como esse processo acontece? O noviciado é a primeira fase da formação. Quando uma pessoa entra para uma ordem religiosa, ela começa o noviciado, que é como um período de introdução. Durante o noviciado, o novo religioso ou religiosa aprende sobre a vida da comunidade, suas regras e a espiritualidade que a guia. Esse tempo é dedicado a conhecer melhor a vida religiosa e a se preparar para os compromissos futuros. Além do noviciado, os religiosos também fazem estudos. Eles estudam temas importantes, como a Bíblia, a teologia e a história da Igreja. Esses estudos ajudam a aprofundar o conhecimento sobre a fé e a preparar melhor para o serviço na comunidade e na Igreja. Depois do noviciado e dos estudos iniciais, vem a formação contínua. Isso significa que a preparação não para por aí. Mesmo após o noviciado, os religiosos continuam a aprender e a crescer em sua vida espiritual e pessoal. Eles participam de retiros, encontros e cursos que ajudam a manter a espiritualidade viva e a melhorar suas habilidades para servir melhor aos outros.
O desenvolvimento espiritual também faz parte dessa formação contínua. Os religiosos dedicam tempo para a oração e a meditação, buscando sempre um aprofundamento na relação com Deus. As ordens religiosas desempenham um papel muito especial dentro da Igreja Católica e na sociedade. Cada ordem ou congregação tem uma missão única e realiza um trabalho importante que ajuda a espalhar o amor e os ensinamentos de Jesus. Cada ordem religiosa tem um trabalho e uma missão específicos. Algumas se dedicam à educação, fundando escolas e universidades para ensinar e formar jovens. Outras se concentram na assistência social, oferecendo ajuda a pessoas em necessidade, como os pobres, os doentes e os refugiados. Há também ordens que se dedicam à oração e à vida contemplativa, passando a maior parte do tempo em oração, pedindo a Deus por paz e justiça no mundo. Exemplos de como os religiosos contribuem para a Igreja e a sociedade são muitos. Por exemplo, os jesuítas, uma ordem conhecida por seu trabalho em educação, tem escolas e universidades ao redor do mundo. Os franciscanos, fundados por São Francisco de Assis, são conhecidos pelo seu trabalho em ajudar os pobres e cuidar da criação de Deus, muitas vezes trabalhando diretamente nas comunidades e nas ruas. Os beneditinos, por outro lado, têm um papel importante na preservação da cultura e do conhecimento, pois muitos vivem em mosteiros onde estudam e escrevem sobre a fé e a vida cristã. Além disso, eles acolhem visitantes e oferecem retiros espirituais, ajudando as pessoas a se conectar com Deus em um ambiente de paz e reflexão. Cada uma dessas ordens contribui de maneira única, mas todas compartilham o objetivo de viver e promover os valores cristãos. Elas ajudam a construir uma igreja mais viva e atuante, além de fazer uma diferença significativa na sociedade, oferecendo educação, assistência e oração. A vida em comunidade é outro aspecto fundamental da vida religiosa e tem um grande impacto tanto na espiritualidade quanto na missão dos religiosos. Quando alguém entra para uma ordem religiosa, uma das coisas mais importantes é viver com outros religiosos em comunidade. Isso significa que eles compartilham o mesmo espaço, as mesmas atividades e, principalmente, o mesmo compromisso com Deus e com a missão da Igreja. A vida em comunidade ajuda a fortalecer a espiritualidade de cada pessoa. Estar perto de outros que também buscam crescer na fé cria um ambiente de apoio e encorajamento. A oração em conjunto, as reflexões e as celebrações comunitárias ajudam a manter a fé viva e vibrante. Além disso, viver em comunidade também tem um grande impacto na missão da ordem religiosa. Quando os religiosos trabalham juntos, podem realizar grandes projetos e atividades que talvez não conseguiriam sozinhos. Por exemplo, uma comunidade pode administrar uma escola, um hospital ou uma instituição de caridade, unindo forças para ajudar mais pessoas e fazer mais bem. As dinâmicas e os relacionamentos dentro de uma comunidade religiosa são muito importantes. Os religiosos vivem juntos, dividem tarefas e têm que aprender a conviver de maneira harmoniosa. Eles enfrentam desafios e alegrias juntos, o que fortalece os laços entre eles. A convivência diária exige respeito, compreensão e cooperação. Por exemplo, durante as refeições, nas orações e nas reuniões, eles compartilham suas experiências e apoiam uns aos outros. O relacionamento dentro da comunidade é baseado na fraternidade e no amor fraterno. Cada um contribui com seus talentos e habilidades, e todos trabalham em conjunto para cumprir a missão da ordem. Isso cria um ambiente de unidade e colaboração, onde cada pessoa se sente parte de algo maior. A vocação religiosa é fundamental para a Igreja Católica, pois representa um compromisso profundo com a vida de fé e serviço. Aqueles que seguem uma vocação religiosa dedicam suas vidas ao serviço de Deus e da comunidade, vivendo uma vida de oração, dedicação e missão. Eles desempenham um papel essencial na Igreja, ajudando a transmitir os ensinamentos de Cristo, sendo sal e luz no mundo. Suas vidas exemplificam a importância de viver a fé de forma ativa e comprometida, inspirando outros a seguir o caminho do serviço e do amor a Deus e ao próximo. Agora, eu queria saber se você já teve contato ou alguma experiência com uma ordem religiosa. Se você já teve,
Quero te convidar a escrever aqui nos comentários a sua experiência e partilhar com as outras pessoas algo que tenha lhe tocado. Tenho certeza que seu testemunho irá contribuir para o crescimento e edificação do reino de Deus. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que sair por aqui. Antes de terminar, vou deixar esse vídeo aqui, onde eu conto um pouco do chamado de alguns personagens bíblicos. Tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá.